Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Quem está feliz? Quem tem motivos para adorar o Senhor? Eu quero aqui honrar ao Espírito Santo por nos conceder esse privilégio de poder uma vez mais ministrar nessa igreja que é tão preciosa. Hoje eu não sei quem falou, pastor Leodoro, bom filho torna, volta a casa, a casa volta. E eu me sinto filho dessa casa, porque aqui não só eu, mas desde a época do meu avô, e pastor Nilson Lopes, minha mãe tem um carinho especial pelo pastor Leodoro, pela pastora. Então assim, meus pais, meus irmãos, eu estou feliz porque eu vejo isso como um presente da parte de Deus. Quero também aqui honrar minha esposa, a pastora Flávia, que está comigo. Deixamos as crianças com os avós, e os avós amam isso, Então elas estão lá, a gente tem 3 filhos, uma de 8, a Aimee, a Isabela de 3, e o Benjamin de 6 meses. É italiano puro. Nasceu na Itália. E moramos na Itália, estamos lá já há praticamente um ano, e cumprindo uma missão e um propósito de Deus, estabelecendo o reino do Senhor. E logo mais nós podemos falar um pouquinho sobre isso também. Está aqui meu querido amigo, já de pelo menos aí uns 20, desde que a gente nasceu, a gente praticamente cresceu juntos. E muito obrigado, Davi, pela sua companhia, por estar aqui também como um bom tangedor, ministro do Senhor, pastor também lá em Curitiba, glória a Deus. O pastor abriu esse culto com uma palavra que me fez pensar. Pastor André me fez refletir. Enquanto ele falava, eu fui longe. Parece que eu saí daqui. Parece que eu estava naquele lugar onde Jesus estava com os seus discípulos. Um homem simples, com seus 30 e poucos anos. As pessoas olhavam para ele. Os que conheciam muito, olharam para ele e não conheceram ele. Mas aqueles que tinham um coração simples, a palavra fala em Atos capítulo 4, verso 13, que a maioria dos discípulos eram iletrados, indoutos, não tinham nem escolaridade. Esses creram nele. Mas os religiosos, os homens que sabiam da lei de cor e salteado, conforme o próprio pastor iniciou o culto, ele veio a estes e estes não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem também filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram por uma concepção humana, nem de uma ótica humana, mas nasceram do Espírito. O Senhor essa noite está com os olhos neste lugar, em busca de corações quebrantados, corações quebrados, corações que não estão armados, mas desarmados, corações que, por mais que conheçam, mas na presença dEle, eu preciso, eu dependo,
eu não sei, me ensina. Eu quero ser, Senhor amado. Veja, essa música é linda. Como um vaso nas mãos do oleiro. Jeremias 18, o que faz? Quebra minha vida, faça de novo, e faça de novo. Talvez seja isso que o Senhor quer fazer essa noite. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso. O Senhor quer nos quebrantar essa noite. O Espírito Santo, Ele espera isso. Nós precisamos cada vez mais, de fato, compreender, entender, reconhecer quando Ele visita o seu povo, quando Ele está presente. Qual deve ser a nossa resposta? Sabe, eu tenho vindo, nós chegamos no Brasil em junho, no dia 17 de junho, estamos lá na Itália, e pegamos 35 dias para estar aqui no Brasil, fizemos uma agenda, né? Todas as semanas, todo final de semana, durante a semana, para estarmos ministrando, igrejas amigas, de pastores amigos. E eu falo com a minha esposa, às vezes estamos sozinhos, eu falo, meu Deus, como o Brasil está vivendo algo poderoso. Estamos lá na Itália, irmãos, província de Milão, bem no finalzinho da província de Milão, com divisa com a província de Pavia. Em uma cidade bem pequena, cidade de Torre Vecchia, Vigonzone. E aquela pequena cidade que nos recebeu, nosso filho nasceu lá. Entendemos que Deus de alguma forma tem uma direção para nós. Estamos apenas no fluxo do Espírito Santo. Então, eu tentei encontrar alguns pastores lá, pastor Leodoro, para tentar contato, comunhão, conversar. Pasme, são pouquíssimos pastores. Encontrei 2 pastores que eu pude conversar, que estão lá há mais de 20 anos. Que tem igrejas, pequenas igrejas de imigrantes. Ora, lá, só na província de Milão e nos arredores são mais de 300 mil imigrantes. Boa parte destes brasileiros. Então, de fato, o Senhor quer os seus filhos novamente. Os perdidos de Israel, que Jesus fala. Vão aos perdidos, depois aos outros. Encontramos alguns casais. Começamos a discipular eles nas nossas casas de paz, as células, os grupos de crescimento. Existe uma dificuldade imensa do Evangelho entrar. Não é como aqui o Estado é laico. Lá o Estado não é laico. Então, se você abrir com uma placa, uma igreja evangélica, que oriunda do protestantismo, você está protestando contra a religião oficial daquela nação. Você pode ser preso, levar multa,
Tem que ter todo um cuidado, um manejo, uma forma. Dificuldade de encontrar locais, lugares. Principalmente se você está próximo a Roma. Se você está mais para o norte, um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é difícil. Então hoje nós cultuamos dentro de casa. Nós não temos um lugar ainda. Nossa igreja é a nossa casa. E os irmãos vêm lá dentro de casa. Eu estou cultuando com eles e orando com eles, e chorando junto com eles, e pedindo: Senhor, o Senhor nos trouxe para cá, por quê? Qual a linha, qual a direção, qual o propósito? Então você vê famílias que eram tão crentes aqui no Brasil, foram para lá, e acabaram se esfriando, porque existe de fato uma potestade em todo aquele lugar. De fato, nós estamos onde Satanás está sentado, no seu trono. Nível de religiosidade, volta e meia nós temos pesadelos, acordamos de madrugada brigando com Satanás, lutando com demônios. Nós estamos vivendo algo poderoso. Até então eu não sabia. Mas quando fomos para lá, nós começamos a vivenciar algumas coisas, realidades diferentes. E quando chegamos aqui no Brasil, a liberdade que temos aqui. Nós encontramos uma pastora, a pastora Roselém, mulher de Deus. Uma igreja enorme, que foi há muitos anos para lá, e ela falando para nós o testemunho dela. Ela era uma freira, se converteu ao Senhor. Ela vive de fato um celibato, entregou a vida dela, não é casada. Ela vive a vida para o Senhor, lá, completamente voltada ao ministério. E ela começou a nos passar sobre a dificuldade. E ela fala: se o Brasil entendesse a liberdade que eles têm do Espírito, de adorar, e como nós queremos isso aqui, é tão difícil. Puxando um gancho com o que o pastor falou, aproveite esse tempo que você tem aqui, de poder adorar livremente ao Espírito de Deus, chorar, se derramar, a viver uma realidade com o Senhor, porque está para chegar dias que serão dias difíceis, pastor. Dias que você vai precisar estar firmado de fato na rocha, firmado no Senhor. Se os nossos discípulos estiverem nos vendo pela internet, um beijo para vocês. Estamos aqui no Brasil, vivendo uma outra realidade, e que esse fogo possa alcançar toda a Europa em nome de Jesus, a começar pela Itália em nome de Jesus, porque muitos de nós de alguma forma somos ascendentes de italianos, alemães, muitos de nós temos a nossa ascendência lá atrás, de pessoas que vieram de lá. Ore pela Europa, ore pelos homens de Deus que estão lá há muito tempo fazendo. Ore para que o Senhor possa reavivar novamente aquela terra. E aproveite enquanto o Senhor está aqui, se movendo. Eu quero ministrar algo da parte do Senhor, lá em Marcos capítulo 5, se você tem sua Bíblia. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir dos versos 25
e vamos até o 34, do 25 ao 34 de Marcos capítulo 5. Está descrito assim em nome de Jesus. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Amém. Diga assim comigo: a tua fé. Diga mais alto: a tua fé. Mais uma vez: a tua fé te salvou. Essa noite eu quero poder ministrar sobre esse tema: uma fé que assume riscos. Uma fé que assume riscos. A história dessa mulher é muito conhecida, você já sabe, eu imagino que já foi pregado tantas vezes. Há ministrações sobre essa história, nós sabemos. E essa mulher, interessante que o episódio da vida dela é adjunto com outro episódio, também de uma menina que tinha 12 anos de idade. É interessante quando Jesus, ele está chegando naquela pequena cidade, e encontra ali um homem chamado Jairo, que tinha sua filha por 12 anos, não sabemos o nome dela, mas estava sofrendo, e um sofrimento aterrorizante. Então esse homem convence Jesus, chama a atenção de Jesus, clama por Jesus, para que o mesmo vá até a sua casa e imponha a mão sobre a sua filha, e a sua filha de fato tenha saúde. A história dessa mulher é nesse interim. É Jesus chegando na pequena cidade de Cafarnaum, encontrando Jairo clamando por Jesus para ir até a sua casa. Então Jesus está atrás de Jairo. Imagine a cena. Abra sua mente, faça da sua mente um pequeno filme para que você entenda melhor. Jesus chegando, a palavra fala no verso 24, que a multidão que estava ali na orla, na beira da praia, naquela pequena cidadezinha, comprimia Jesus. Irmãos, comprimir, não dá para andar, você não consegue caminhar, você vai andando a passos de pé, um pé depois o outro, você não consegue caminhar. A multidão queria tocar em Jesus, a multidão queria ver Jesus, pois a fama de Jesus estava longe. A fama de Jesus tinha corrido não só a Galileia, mas até Tiro, Sidom, outro lado da Judeia. Jesus ficou muito conhecido, não podia entrar assim numa cidade, porque senão acontecia isso.
Ora, Jesus chega ali, esse homem clama por Jesus, e Jesus então está indo atrás de Jairo, para chegar na casa de Jairo, impor a mão sobre a sua filha, e a sua filha ser completamente curada. No interim, aparece essa mulher. No meio desse processo, aparece essa mulher. A história dessa mulher é uma história de uma década, de 12 anos, um pouco mais de uma década de sofrimento. Eu queria poder trazer ao seu coração um pouquinho sobre a lei mosaica, a lei de Moisés, que eram como rudimentos. A nação de Israel, eles viviam pautados naquilo. Era lei sobre lei. Eles caminhavam aquilo. Não podiam se desviar. Aquela mulher vivia naquele tempo. Bom, aquela mulher estava vivendo uma hemorragia, passando por um tempo de sofrimento, uma doença. E esse sangue, esse fluxo sanguíneo, que não parava, não estancava, já há 12 anos direto. Você sabe da história. O que era para ser apenas alguns dias, uma semana, 10 dias, estava durando 12 anos. E é interessante porque essa mulher, nesse tempo, não só ela, mas todas as outras, não poderiam estar entre as pessoas, não poderiam ficar com as pessoas, não poderiam ter contato com as pessoas, conforme a lei. Elas tinham que estar isoladas, até a finalização do processo, a menstruação. Depois que passasse isso, então elas tinham contato. Agora imagine essa mulher durante 12 anos. A história não fala se ela tinha marido, se tinha filhos, não conta sobre isso. Mas imagine se ela tivesse 12 anos não podendo ter contato com o seu marido, há 12 anos não podendo encostar no seu marido, há 12 anos que não podia ter contato e conversas com as vizinhas, tomar um cafezinho, um chazinho. Se tivesse filhos, há 12 anos que os filhos estavam longe dela, isolados dela. Porque se tivessem contato com ela, seriam impuros também, se tornariam impuros também. Além disso, essa mulher não podia sair, porque se saísse, corria o risco de pessoas pegarem pedras e apedrejá-la até a morte. Era paralelo e parecido como um leproso. Tinha que estar fora do arraial, longe das pessoas. Pensa nisso, irmão. 12 anos vivendo numa caverna, sem ter contato com ninguém. Aquilo que era para ser temporário se tornou atemporal. Passou o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, 5 anos, o sétimo, nono, 10, 11, 12 anos. Bom, essa mulher isolada, triste. Eu penso, não diz a palavra, mas penso eu, será que não passou alguns pensamentos de repente tirar a própria vida? Minha vida não vale nada. Eu já estou aqui, não posso ter contato com ninguém. Os médicos, quando vêm, ficam na porta. Gastei tudo o que tinha e até o que não tinha, e todos, ao chegarem na porta, olham para mim e dão o mesmo laudo: não tem cura. Vem o doutor fulano,
Felizmente não tem cura. Vem o ciclano, outro doutor, não tem cura. O mesmo laudo, aquele molho de laudos, a mesma coisa. Imagine na concepção, no psique daquela mulher que passava. Quando nós lemos a história, nós precisamos entender nas entrelinhas. Veja, quando essa mulher ficou doente, começou com essa doença, Jesus tinha 18 anos de idade. Eram 12 anos antes. Eu quero que você entenda. Quando a gente começa a compreender a história assim, a gente começa a entender a dor, o sentimento. E a palavra fala então que Jesus estava a caminho daquele homem Jairo para a casa dele. Está escrito que essa mulher que tinha gastado tudo, passara na mão de vários médicos. No verso 27, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Deixa eu falar aqui para você. O que acontece com essa mulher não é diferente de nós. Talvez não dessa forma agressiva, mas nos nossos dilemas. Talvez não há 12 anos, mas talvez há 1 ano, há 2, há 5 ou até mais que 12. Mas essa mulher lá dentro, escondida no seu quarto, não podendo ter contato com ninguém, começou a ouvir a respeito de Jesus. A palavra fala que a fé vem por ouvir. Você está querendo ver demais, mas a fé não começa vendo, a fé começa ouvindo. A semente da fé entra no seu coração quando você recebe e ouve a mensagem do Evangelho. Então começa até como um grão de mostarda, mas ela vai crescendo, vai crescendo. Agora eu quero que você imagine a cena, essa mulher lá dentro do quarto, escondida, sem falar com ninguém, envolta em lençóis sujos. Imagine o ambiente. De repente uma vizinha lá no outro lado: ô fulana, ei, vai passar daqui a pouco um jovem aqui, é Jesus. Imagina ela: fala mais alto, vai passar Jesus aqui. Mas quem é Jesus? Olha, tudo que eu tenho ouvido dele é que as pessoas, quando encostam nele, recebem a cura. Pessoas que correm atrás dele, ele salva. Pessoas que precisam ser libertas, ele só chega, a coisa acontece. Mas da onde ele é? Quem ele é? Fala mais, vizinha, eu preciso saber. Irmãos, ela começou a ouvir falar de Jesus. Ela não via, ela ouvia. As coisas vão mudar quando você deixar a mensagem do Evangelho entrar, não só pelos ouvidos naturais, mas os ouvidos do coração. E aquelas pequenas palavras, eu não sei, aqueles gritos, aquele alvoroço na rua, aquela multidão passando, pessoas gritando: Jesus, Jesus, Jesus filho de Davi, Jesus de lá, Jesus daqui. Aquilo começou a gerar dentro dela uma vontade, um desejo. A fé, que até então parecia que estava morta, que não tinha mais jeito. Há 12 anos, a mesma situação, laudo médico a mesma coisa, gastou tudo, não tinha mais nada. Pois bem, aquela fé que até então era minúscula, começa a criar músculos, começa a crescer. Quem está entendendo essa mensagem? Começa a ficar robusta, começa a se erguer.
começa a se manifestar. E ela continuou ouvindo. E o que ela ouvia, ela deixava entrar no coração. O que ela ouvia, ela deixava entrar no coração. A ponto de ela ter uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como assim, pastor? Ela começou a dizer para ela mesma: se eu tão somente tocar na roupa dele, eu sei que eu ficarei curada. A fé, ela se move de dentro para fora. Deus, antes de fazer o milagre aqui fora, Ele quer fazer aqui dentro. De nada vale Lázaro sair para fora e não alimentar ele depois. Vai morrer de fome. De nada vale receber um milagre aqui fora, se o teu coração ainda está incrédulo, doente, com pensamentos negativos, pensamentos de desânimo. Eu falava de manhã aqui, um dia eu conversei com um jovem falou assim: ah, pastor, está tudo certo na minha vida, eu tenho tudo. Poxa, conta está top, conta bancária recheada, consegui o que eu queria, só falta uma coisa. Eu falei: ah, é? O que falta? Só falta Jesus. O quê? Só falta Jesus. Jesus é o que para você? Um amuleto? É um copinho de água que você bebe? Só falta Jesus. Eu falei assim: irmão, falta Jesus, falta tudo. Você acha que tem tudo, você não tem nada. Você é o mais miserável dos homens, o mais pobre dos homens, porque acha que tem e não tem, acha que vê e não vê, acha que sente e não sente, acha que ouve e não ouve. Mude, eu falei para ele: mude isso. Se você tem Jesus, então Ele acrescenta tudo. Mas se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Há muitos que estão vivendo isso, caminham numa fé assim, caminham numa vida cristã assim dessa forma. E o Senhor quer que você tenha uma fé que assuma riscos, que vá além, que saia do limite, que vá para aquilo que Jesus está liberando. Sabe, essa mulher começou a colocar no seu coração palavras, pensamentos: se eu tão somente tocar nele, ah, se eu encostar nele. Os pensamentos negativos começaram a ficar para trás, pensamentos de laudos médicos ficaram para trás. Os médicos não conseguiram, ok, eu estou indo para o médico dos médicos, eu estou indo me encontrar com aquele que pode, com aquele que faz, com aquele que tem o poder. Ora, Ele fez tanta coisa, se eu tocar nele, eu vou ser também curada. Uma fé que muda os teus pensamentos, uma fé que age dentro de você. Essa mulher tinha uma escolha, ela tinha uma decisão a fazer, ela tinha que tomar uma decisão, porque talvez Jesus nunca mais voltaria ali, talvez Jesus nunca mais iria passar por aquele caminho. Eu pregava hoje pela manhã sobre o poder da adoração, baseado em João capítulo 12. Eu falava sobre Maria, irmã de Marta, de Lázaro, que representa a igreja. Lázaro, o bom testemunho. Marta, aquele que serve. E Maria, aquele que entende quando Jesus está presente. Eu não sou um testemunho nessa hora,
Eu sou um adorador nessa hora. Eu sou alguém que se rende. Eu sou alguém que contempla. Jesus não quer saber do meu testemunho se é bom ou se é ruim, se eu fiz isso, fiz aquilo, se eu ganhei aquilo ou aquilo outro. Foi Ele que fez na minha vida. Ele quer a minha vida por completo. O tempo da visitação, aquela mulher entendeu, talvez Jesus nunca mais passe por aqui. É a única chance, é a única oportunidade. Eu tenho que dar tudo de mim. Então aquela fé que estava pequena cresce. Aquela fé que era pequenininha transforma os pensamentos dela. Já não eram pensamentos de morte, pensamentos de desilusão, pensamentos contrários, negativos. Os pensamentos mudaram. Se eu tão somente tocar, eu vou encostar nele, eu vou ter que fazer alguma coisa para chegar até ele. Uma fé que assume riscos. E de fato assumiu riscos. Porque 12 anos enclausurada, 12 anos trancada dentro de casa, ela tinha que tomar uma decisão: sair de casa, sair de onde estava, sair da sua situação. É aqui a primeira característica: uma fé que assume riscos. É uma fé que não se conforma, inconformada. É uma fé que não se acomoda, que é incomodada. Eu não me acomodo com o que eu estou vivendo. Por mais que esteja tudo bem, aparentemente, eu sempre entendo e reconheço que Deus tem algo a mais. Deus nunca perde. Deus sempre vai nos surpreender. Sempre. Era 5 pães e 2 peixes, 12 cestos cheios. Sempre nos surpreende. Sempre vai além. Essa mulher, ela teve que ter essa característica de uma fé que assume riscos. Ela teve que sair de onde estava. Talvez hoje você precise sair desse ambiente de, ai, a minha vida, ó, o meu marido, ó, o meu filho, ó, isso, ó, aquilo, a mesma coisa, o mesmo jeito. O Espírito Santo, Ele quer te transformar de dentro para fora. É tempo de você sair desse ambiente, um ambiente que te pressiona para baixo, uma depressão. Se levantar disso e falar: chega! A partir de hoje muda isso. É a única chance que eu tenho. Ele vai passar por aqui. E eu quero aproveitar. Eu tenho que dar o meu melhor. Ela sai de onde estava. A palavra fala que ela encosta na orla da veste de Jesus, da roupa. Orla é embaixo. Ou seja, a gente compreende que ela foi se rastejando para tentar encostar em Jesus. A palavra fala em Atos capítulo 19, que quando o apóstolo Paulo não podia estar em alguns lugares, pegavam as roupas dele e levavam para encostar nos doentes, nos enfermos, e a unção que é tangível curava os enfermos. Jesus estava sob a unção do Espírito, sem medidas. A unção estava sobre ele, a ponto de que quando ela encosta na roupa, Jesus para o culto, para o evento, para a caminhada e fala: espera aí, eu sei porque sei que poder saiu de mim, saiu unção de mim, saiu virtude. Eu senti, saiu. Alguém encostou em mim de forma diferente. A palavra fala que ele pergunta: quem me tocou? Não por não conhecer, não por não saber, porque ele sabia de tudo.
Quando ele foi multiplicar os pães, ele perguntou aos seus discípulos, e Filipe falou assim: olha, precisa de tantos denários para poder alimentar essa multidão. E está escrito que ele falou aquilo não porque não sabia, ele falou porque já sabia, mas estava experimentando a fé dos discípulos. Ele estava experimentando a fé daquela mulher, que teve a primeira atitude de sair de casa, a segunda, passar no meio da multidão, de uma forma impossível, rastejando, com o perigo de ser pisoteada, com o perigo de olharem para ela e falar assim: sai daqui, mulher, você está sangrando, você não pode ficar entre nós. Perigo de pegarem pedras e tacarem nela, porque estava impura, conforme a lei. Uma fé que assume riscos, que vai além. E essa mulher, quando toca em Jesus, Jesus agora experimenta a fé dela. Quem me tocou? Alguém tocou em mim. Pedro fala assim: como assim alguém tocou em ti? Todo mundo toca em ti. Está todo mundo encostando em ti, puxando o Senhor. A gente está aqui até como segurança do Senhor. É um no lado do outro, tentando fazer um círculo ao seu redor, para que o Senhor chegue na casa de Jairo. E o Senhor está falando que alguém te tocou. Está todo mundo comprimindo o Senhor aqui, que é até difícil para o Senhor caminhar. Não, alguém tocou em mim. Eu sei, porque saiu o poder de mim. Então a palavra fala que essa mulher, temendo e tremendo, ela sentiu a unção no seu corpo. É a Bíblia que fala. A unção estava no corpo dela, pastor. Ela estava temendo com medo da situação e tremendo, porque o poder caiu no corpo dela. Ela conseguiu, ela encostou, virtude saiu. Às vezes eu estou ministrando em alguns lugares, eu vejo a unção de forma poderosa em alguns, que eu falo: uau! A unção tocando algumas pessoas, que eu fico assim: meu Deus! Porque a unção é tangível, a unção é poderosa. Esses dias eu estava em algum lugar ministrando, que a mulher chorando desesperada, o corpo tremendo, ela sentia uma eletricidade no seu corpo, e eu olhei e falei para ela assim: o que é isso? Ela disse: eu tinha caroços e os caroços sumiram. Poder de Deus, a unção que toca, a unção que cura. Você precisa assumir riscos na tua vida cristã. Uma vida cristã autêntica é uma vida cristã como dessa mulher, que faz de tudo para estar com Jesus. Se você soubesse que Jesus estaria aqui essa noite, o que você faria? Eu estava em Biguaçu esses dias ministrando, e eu ministrava algo parecido, e veio uma mulher desesperada, correndo do nada, a igreja com mais de 1.200 pessoas, numa quinta-feira em Biguaçu, e eu ministrando, minha esposa, eu acho que vai lembrar disso, porque ela estava filmando, e a mulher desesperada saiu correndo, e veio assim: pastor, por favor. Acho que o Davi vai se lembrar disso, porque ela parou o culto. Quando eu falei algo parecido com isso: o que você vai fazer se Jesus passar por aqui? Qual é a tua reação? Porque não é se Deus está aqui, é o que você faz quando Deus está aqui. Pelo amor de Deus, reage, por favor. Reage a isso. Se Deus estiver aqui, o que você fará? Qual é a tua reação? Como é que você corresponde a isso? Deus está aqui. Que legal. Parabéns, Deus. Vem na próxima aí que a gente está aqui. Deus me livre. Que vida é essa? Que vida é essa? Não, está tudo certo. Se o Espírito Santo vier de uma forma poderosa hoje, como que você corresponde a isso? Eu quero ministrar sobre vocês daqui a pouco, jovens.
nós precisamos estar acesos. O pastor tem um sonho, ele compartilhou comigo o sonho dele, de um grande avivamento nessa igreja. Ele disse com lágrimas nos olhos para mim hoje, ele quer ver isso acontecendo. Vocês são parte disso, a igreja, mas os jovens são parte disso. É por isso que começou a acontecer um movimento de oração às 6 da manhã. O Espírito Santo quer fazer. Se desesperem pela presença do Espírito Santo. Se desesperem. Homem e mulher, se desespere pelo Espírito Santo. Eu quero finalizar essa palavra. A mulher saiu de casa, saiu de onde estava. Primeira atitude, para ter uma fé que assume riscos, você precisa sair de onde está. Sair do ambiente de, está tudo bem, já me conformei com isso mesmo. 12 anos vivendo isso, eu já estou até acostumada com isso. Sai disso. Pede para o Espírito Santo hoje, transforma-me completamente. Assuma riscos. Não importa o que vão falar, se vão pegar pedras para atacar, se vão querer te apedrejar. Essa mulher passou por isso e encostou em Jesus, porque ela tinha pensamentos de que se encostasse em Jesus, ela iria ser curada. E eu finalizo com a palavra de Jesus para ela. Quando Jesus olhou para ela, sabendo que ela estava tremendo por causa da unção, com medo, porque todo mundo, Jesus parou o ambiente, todo mundo olhando. Quem tocou? Quem tocou? Quem fez isso? Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé. A fé que assume riscos, a fé que faz coisas que são coisas doidas, coisas loucas. Você está entendendo?